onde nasceu as Aquarelas. Como era o Emílio? E assim, nessa época que ele começou a ter assim uma certa visibilidade, eu creio que você também deve ter tido a oportunidade de dar alguns conselhos para ele, de repente, para aparecer um pouco mais na TV, se ele de repente for mais tímido, né? Mas assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua intimidade com ele. Do Emílio, assim, quando ele começou, ele foi calouro num programa de televisão no Rio de Janeiro, do Flávio Cavalcante, e ele ganhou o primeiro lugar. Primeiro lugar, com 96 pontos, Emílio Santiago. E esse prêmio que ele ganhou foi de uma gravação de um disco, de um LP na época. E por coincidência eu trabalhava numa gravadora chamada CID, Companhia Industrial de Discos, em Bom Sucesso, no Rio. E para lá ele foi para gravar o seu primeiro disco, que foi produzido pelo Durval Ferreira, um grande profissional também. E o primeiro disco dele eu trabalhei, mas em São Paulo já, eu morando em São Paulo. Na época eu era até vendedor de disco, não era nem divulgador, porque ali naquela oportunidade a gravadora era pequena e a gente passava a ser divulgador e vendedor, né? Caramba! Porque a gente procurava fazer as pessoas conhecerem para que a gente fosse vender o produto, né? Ele era um produto vendável, né? Desde o primeiro disco ele era uma coisa assim anormal, né? Eu era apaixonado por ele musicalmente falando, né? E vocês desde sempre já olhando assim pela performance dele, já tinha certeza que ele chegaria onde ia chegar? Com certeza, com certeza. Era tão claro, né? A qualidade dele era tão profundo, ele era tão profundo que não arrepio de falar do Emílio Santiago, é um negócio que me emociona muito. E por coincidência, nos anos 80, eu fui contratado pela Poligram, uma gravadora multinacional, onde lá tinham vários artistas, né? E ali eu comecei também a acompanhar a carreira dele, que ele também foi contratado pela Poligram, e a gente acabou trabalhando juntos. Agora, na qualidade da sua pergunta, por exemplo, ele era um pouco mais requintado, vamos dizer assim. Não era um popularesco, né? Era um cara mais... Ele era advogado, ele era um cara que tinha uma educação finíssima, era um cara mais centrado, sabe? Não tinha aquela... Mas aí tinha programas de televisão que o artista indo lá, com certeza ele ia vender mais disco quando ele se apresentasse. Como chegou a ser o Faustão, antes do problema dele e tal. Naquela época era o Edson Bolinha Cury. E tinha o Fausto Silva, que estava fazendo Perdidos na Noite. É o maior sucesso no momento nas danceterias, casa de massagem. Tudo bem, meu? Legal? Beleza, vou fazer o jogo da velha depois aqui na camisa dele. Né? Eu falei do Faustão hoje, mas eu vou falar do Faustão no começo, quando ele ainda era radialista no futebol, era repórter de campo com Osmar Santos, e eu conhecia lá ali, porque perto da a Rádio Nacional, que era ali na Rua das Palmeiras, em São Paulo, e em frente era a TV Paulista, né? Onde era, hoje, depois virou a TV Globo. E ali a gente começou a dar atenção para esses comunicadores, porque o Faustão, vamos falar Faustão, porque na época era o Fausto Silva, mas assim, era um programa muita baderna, era uma loucura aquele programa, né? Sério? Se alguém lembra do programa Perdidos na Noite, vai entender. O nome já diz, Perdidos na Noite. Era uma bagunça total, mas era de uma audiência inacreditável, né? Imagino. Então o Emílio, ele foi um artista que sempre procurou, na sua sensibilidade, gravar coisas assim que eles queriam gravar, né? E na verdade, esses dois discos dele, na verdade, não foram de uma venda que desse suporte para ele continuar até na gravadora. Certo. Mas a qualidade dele é impossível. E assim, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes com ele. Aí que eu entro nessa conversa, na sua pergunta. Eu consegui convencê-lo de fazer o programa do Fausto Silva. Ele não queria de jeito nenhum. Não só ele, o próprio Ivan. Até mesmo por conta, acho que do programa ser meio bagunçado. Não era a cara dele. Né? Como o Ivan Lins também, eu levei lá e não era a cara do Ivan Lins. E aconteceu.
de repente começaram a vender disco, né? Sim, sim. Era um programa de uma audiência incrível, né? Sim. E aí começou a história do... Aí, o que nós fizemos? O meu diretor meu diretor lá na Poligram, ele teve uma reunião até para que mudança de casting musical, de artistas, né? Tinha alguns que ia ser dispensados porque não vendiam, e outros que, né? Enfim. E ali se enquadrava o Emílio Santiago. Ele e a Zizi Posse, que gravavam a mesma maneira de se manter na música com o que gostam de gravar, era a Zizi Posse e o Emílio também, porque um homem ou outra mulher. Enfim, só que nós, em uma reunião posterior, a gente decidiu falar com o nosso diretor, e mais o chefe de divulgação lá do Rio de Janeiro e tal, para que a gente achasse um outro produto para eles gravarem, que a qualidade era tão grande que a gente não, como homens de rádio, de televisão, de música, a gente não podia se deixar escapar esses dois talentos. E assim foi feita uma proposta para o Emílio regravar algumas músicas de outros artistas, onde nasceu as Aquarelas. Onde ele foi recorde de venda. Então As Aquarelas, que algo maravilhoso. Então, mas foi isso que deixou o Emílio continuar na Poligram, depois a carreira dele explodiu no Brasil Olha todo. Só. E a cantora, vou dizer aqui também vinha na mesma linha do Emílio, cantando MPB de uma alta qualidade. Sim. Não é que não vendia. São músicas que hoje, se você ouvir, fala: meu Deus, que música nova é essa? Você acha que é música nova? Essa música era muito antiga, só que naquela ocasião não vendia-se aquela, era mais popular. Então, a Zizi, a gravadora ofereceu 6 músicas para ela gravar, e ela gravou 6 músicas que ela queria gravar, para não ficar total. E aqui a gravadora ofereceu, que nós aprovamos na época, foi a música que estourou e fez a carreira dela Suzy, que foi a música Asa Morena. Asa Morena. Foi também que fez com que ela continuasse na Poligram e seguir a carreira dela com sucesso. Caramba. Isso é sua pergunta, já pus até mais um artista para dar um ênfasezinho, né? Cara, que interessante. Mas assim, depois que você adentrou, né, a Poligram, eu imagino que o seu leque, assim, de conhecimento e de estar com artistas, né, sim, ampliou bastante, né? Muito, porque a Poligram eu acho que ainda acho que hoje é a Universal, né? Sim. Mudou o nome, porque ela foi vendida no exterior, mudaram o nome e tal. Mas ali eu participei do primeiro disco de vários artistas que hoje são consagradíssimos, são consagrados, né, no Brasil inteiro, né?